Olá, sejam bem-vindos a mais uns 5 perguntas para o CFO da Assets. Hoje recebemos Ricardo Levin, o vice-presidente de finanças e diretor de RI da Cosan. Vamos conhecer mais a trajetória do Ricardo e entender quais foram os desafios e aprendizados que teve até se tornar vice-presidente de uma das maiores empresas do país. Não deixem de assistir. Falando um pouquinho da minha carreira, né? Hoje eu sou CFO da Cosan, mas voltando um pouquinho aqui no meu histórico, eu sou engenheiro elétrico de formação, tenho uma pós-graduação na GV, também tenho um MBA na Universidade da Califórnia em Berkeley, né? Eu comecei minha carreira como trainee em banco comercial, no extinto Banco Francês Brasileiro, trabalhei em outros bancos comerciais, trabalhei no Itaú, no Banco Bilbao Vizcaya. Tive uma passagem rápida por consultoria estratégica. Logo que eu voltei do MBA, eu fui para o que chamo de setor produtivo, né? Eu tive o prazer de trabalhar por 3 anos na Votorantim Cimentos e depois eu fui convidado para ir para a Cosan para trabalhar na área de fusões e aquisições. Isso foi um começo de transformação da minha carreira. Eu trabalhei durante 10 anos na área de fusões e aquisições. Depois eu fui indicado como CFO da Rumo e desde o começo do ano estou na holding, na Cosan, como CFO. Eu acho que o papel do executivo de finanças ele está se desenhando ainda nesse mundo ESG, né? Mas tem alguns pontos bastante claros que a importância do CFO e do RI da empresa ele vem crescendo nessa área, né? Eu acho que o primeiro ponto, cada vez mais está sendo requerido um reporting formal das ações de ESG da empresa, né? E aí, o papel do CFO e do RI, eu acho que é traduzir um pouco esses esforços para os diversos stakeholders da empresa, né? As empresas que são reguladas pela SEC estão exigindo cada vez mais transparência no como você faz o disclosure de ESG, né? Um outro exemplo claro é o ISSB, né? Que é agora uma forma padrão de você começar a reportar e você vai transformar as empresas em coisas comparáveis, né, uma vez que existe um padrão de disclosure. Então esse eu consideraria o primeiro papel do CFO. Uma segunda coisa é que eu sempre considero, né, a pessoa, o executivo de finanças, um analista de risco. Então é o papel do CFO olhar os riscos e oportunidades que o ESG traz para a empresa, né? Mapear isso e colocar isso nas discussões, né? Então eu acho que esse é um segundo papel. E como um terceiro ponto é como trazer o ESG para as discussões decisórias da empresa, né? Quando se faz uma aquisição num processo de M&A, como o ESG influencia no valor do ativo que você está comprando e como ele vai influenciar no valor da sua empresa após a aquisição, né? Quando você precisa comparar investimentos num mundo de capital limitado, se tem projetos que têm o mesmo ATIR, mesmo VPL, que são índices normais que o financeiro olha, como é que ele acrescenta nesse processo decisório as questões de governança, as questões de meio ambiente. Então acho que esse é o terceiro ponto fundamental no papel do financeiro que vem crescendo de relevância nesse mundo ESG. Eu trabalho numa empresa de capital aberto, né? Eu sou o CFO e RI, então eu acho que o primeiro ponto é eu invisto bastante tempo para falar com investidores, né? Acionistas da empresa ou potenciais acionistas, né? E tem muito tempo investido para se apresentar a empresa, né? O que aconteceu pós-pandemia, como a empresa está se desenvolvendo, então é um ponto bastante importante de investimento do meu tempo. Uma segunda prioridade, obviamente, são questões internas da empresa. E aí inclui tudo, desde conversas extremamente estratégicas até reuniões business as usual, reunião com a equipe, reunião de alinhamento. E nesse ponto interno tem uma coisa que eu considero muito, que é a gestão das pessoas. O CFO ele é visto dentro da empresa como um líder, né? E ele é muito procurado por pessoas não só da área financeira, pessoas externas para discutir carreira, discutir questões pessoais, para discutir questões acadêmicas, para discutir projetos. Eu acho que isso demonstra a liderança e é um papel que eu gosto de investir meu tempo, que é o desenvolvimento das pessoas que têm interesse em ser um CFO um dia ou crescer para uma posição de liderança, né? Um terceiro, a priorização são
stakeholders externos, mas que não são investidores. Então aí entra bancos, auditores, consultores. Você investe bastante tempo nisso, né? Que afinal é mais business as usual, mas é como se você vê oportunidades novas de mercado, coisas novas que a empresa pode ter para fazer, ou dificuldades que ela vai enfrentar, riscos. Então tem um tempo investido nisso. E para o final, o próprio desenvolvimento da pessoa profissional, né? Que é você conversar com outros CFOs, estudar, ler, né? Então, assim, parte do seu tempo, porcentual do seu tempo tem que ser investido também no desenvolvimento pessoal do CFO. No começo da carreira, o pensamento crítico analítico é muito importante, né? Quando você começa a se expor, quando você começa a fazer análises mais complexas, e isso de alguma forma vai te diferenciar dos demais. Se você tem um pensamento crítico bastante aguçado, acaba te diferenciando dos outros. Eu sempre me expus, eu sempre pensei bastante, eu acho que é a questão de ter sido engenheiro, eu sempre fiz análises muito profundas, eu acho que isso me ajudou no começo de carreira. Depois, evoluindo um pouco, e já vindo para a carreira mais recente, quando entrei na área de M&A, eu acho que eu consegui desenvolver a parte de influência sem autoridade. Eu acho que isso aqui é uma coisa bastante importante, parece meio jargão, né, quando você fala de comportamento, mas não é. A minha área de M&A era muito pequena e eu precisava sempre contratar consultores, precisava pegar pessoas de outras áreas, de outras empresas e dividir o tempo delas com os meus projetos. Então aí é que você aprende a trazer as pessoas, é um espírito de liderança, que você aprende a trazer as pessoas para junto de você, focado em um objetivo comum. Portanto, eu acho que é importante na carreira de todo executivo de finanças que acaba suportando áreas distintas da empresa e não obrigatoriamente são pessoas que respondem diretamente para ele, né? E por fim, que eu acho talvez o mais importante é o trabalho em equipe, né? Também parece uma coisa bastante óbvia, mas que não é. Você ter a capacidade de colocar pessoas com habilidades diferentes, pensamentos diferentes, modos de agir diferentes, caminhando para um objetivo comum, é bastante difícil, né? Então, eu acho que esse é, sem dúvida, uma das capacidades de maior sucesso, que traz maior sucesso para o executivo financeiro. Uma delas foi estudar fora, né? Eu fui fazer meu MBA, não é um processo simples, né? Porque é um processo desgastante, financeiramente também é complicado, mas uma vez que você toma a decisão e faz, ele muda, na minha opinião, a sua carreira. A oportunidade que você tem de conviver com culturas diferentes, e eu não tinha tido essa experiência antes, né? Academicamente, de você evoluir muito, né? Intelectualmente também bastante, tem experiência. Eu tive a sorte de ter um trabalho durante o Summer Job fora, e também conviver com pessoas que têm visões diferentes da minha aqui de mundo. Então, eu acho que eu era uma pessoa antes de estudar fora e uma pessoa diferente depois. E não só profissional, como pessoa também tive uma evolução bastante grande. E um segundo momento de carreira foi uma troca difícil de empresas para mim, né? Logo que eu voltei do MBA, eu fui trabalhar na Votorantim e eu precisava sair para uma empresa menor, que no caso era a Cosan. E foi uma decisão acertada, né? É uma empresa que ela estava evoluindo na questão de aquisições, então ela estava negociando a aquisição dos ativos da Aesso no Brasil, e eu tomei o risco de ir para a empresa. Eu tinha um ex-chefe que trabalhava lá, então teve muito a questão de confiança, né? E a empresa realmente focou na área core minha, que era fusões e aquisições. Então eu acho que essas duas decisões que eu tomei foram decisões extremamente importantes para a minha carreira. Eu gostaria muito de ser lembrado como uma pessoa que investiu o tempo no desenvolvimento de outras pessoas. Eu gostaria que no futuro alguém falasse para os netos dela, falasse: pô, o Levin fez diferença na minha carreira, ele fez diferença na minha história profissional, fez diferença no meu desenvolvimento como pessoa. Se alguma pessoa disser isso, eu já estou bastante feliz. Eu vou voltar um pouquinho no que eu disse lá atrás, que é o trabalho em equipe. E aí eu vou citar um provérbio que dizem ser africano, não sei se realmente é africano, mas que diz: se você quiser ir rápido, vai sozinho. Se você quiser ir longe, vai junto. Não existe carreira sozinho, né? Você depende de pessoas, você depende de equipe, você tem que dedicar seu tempo, parte do seu tempo às pessoas. Então eu acho muito importante
o trabalho em equipe, eu reforço aqui esse ponto.